boa tarde a todos. Agradeço aí a retorno ao almoço, né? A gente sabe que depois do almoço é difícil, mas pessoal, vale a pena ficar porque depois tem a palestra do Jorge, que é boa pra caramba, tá? Então, fiquem em respeito ao Jorge ali, que... não, tirando a brincadeira aí, agradeço o pessoal do Secomp, pessoal da Softex aí pelo convite e a oportunidade de a gente vir falar um pouco. Daí a gente recebe um convite, vamos lá falar sobre tendências de manufatura. Caramba, né? Aí se vai lá num ano difícil da indústria e falar sobre tendências de manufatura para o pessoal de muito com TI, né? Então eu trouxe algumas ideias para apresentar aqui, muito mais do que processos inovadores, né? Tenho certeza, por exemplo, que será apresentado manufatura aditiva depois em vários detalhes. Mas tentar trazer uma discussão, né? Levantar a discussão, e particularmente eu fiquei muito feliz com as discussões no finalzinho da manhã levantadas, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente alavanca outros mercados? Como é que a gente coopera, né? A cooperação foi uma palavra, sinergia, todo mundo falou aqui. E particularmente o Secomp aqui no Parque Tecnológico tem um papel bastante importante nisso. Bom, mas como eu estava falando, né? Falar em tendência de manufatura, se a gente olhar a manufatura, depende da indústria, e se olhar qualquer indicador macroeconômico, a gente assusta, né? Como é que a gente vai falar em tendência, o que vai ser tendência na manufatura? A gente está vendo lá uma estagnação da indústria, né? Quem cresceu foi a exploração, e se a gente separar ainda o comércio cresceu, a indústria não recuperou desde 2009, né? Dando o gap aqui que mostra lá a balança comercial, estamos importando mais produtos. E se a gente olhar ainda o que a gente está importando, que a gente está exportando, a gente está deixando de exportar produtos de alto valor agregado, né? Então, é um processo de desindustrialização bastante forte, né? E aí, se a gente olhar, por exemplo, comparar o que são, de fato, os produtos que a gente exporta. Foi comentado também a dificuldade de conseguir dados, né, no Brasil. Isso aqui a gente consegue lá com o MIT, com Harvard, e não consegue no IBGE, por exemplo, né? Parênteses aqui. Mas, enfim. Aqui é um mapa das exportações brasileiras em percentual dividido aqui, né? Então, 17% lá, minério de ferro, cana-de-açúcar, soja, né? Uma grande parcela. E a gente vê produtos com uma maior intensidade de manufatura tomando parcelas relativamente pequenas aqui das nossas exportações, né? Se a gente pegar a Alemanha, e perceba que eu não estou falando nem em volumes de exportação, deixei os quadradinhos aqui do mesmo tamanho, para a gente ver a distribuição aqui dentro do que eles exportam, né? Então, eles exportam equipamentos, carros, equipamentos médicos, né? Produtos que têm uma intensidade da atividade industrial de manufatura muito mais forte, né? Bom, aí se a gente olhar agora, comparar com os outros países, o que os outros caras têm que a gente não tem? Esse é um estudo que o FMI tem divulgado, que eles chamam lá da armadilha da renda média. Eu não sei se alguém conhece isso, mas eles começam a contar quando o país atinge uma renda per capita, né, uma renda média de $3.000. E o que eles falam? Eles falam que se dentro aqui de um período de 12 anos, você não passar de $10.000, provavelmente você vai ficar, porque essa é a história. Então o Brasil, né, já está aqui há quase, isso é de 2012, se eu não me engano, 50 anos que a gente não saiu disso, né? México, Peru, os países aqui da América Latina, Coreia, Taiwan, passaram rapidamente disso, né? China está no meio do tempo. Pessoal, o que será que vai acontecer com a China? Mas o que isso indica, na verdade? Isso indica que esses países, todos, eles saíram de uma produção basicamente extrativista e, nesse período de 10 anos, eles conseguiram mudar a cultura deles para agregar valor nos produtos e aumentar a renda per capita, né? Então, a renda per capita é gerada pela agregação de valor aos seus produtos. E a gente não consegue fazer isso. Lógico, tem questões do governo, tem questões tributárias, custo Brasil, uma série de questões. Mas tem uma que não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, que é a questão cultural de empreender, né? Nós somos um povo que gostamos da zona de conforto, não é?
Eu sou funcionário público, poxa, meus pais falavam, passa num concurso, não é? Que daí você vai estar estabilizado. Poxa vida, mas será que é isso, né? 10 mil dólares aí per capita, estamos numa zona de conforto? Isso não basta mais para a gente ser competitivo mundialmente. Bom, mas e aí, se falar em manufatura, em tendências de manufatura, eu acho que é o momento de não olhar os macros indicadores, mas a gente pensar onde é que a gente quer chegar, né? O que a gente quer mesmo, de fato, com a manufatura, né? E eu acho que não é isso que a gente quer, não, né? Mas, enfim, bom, e aí, o que o mundo está falando? Aqui eu vou, acho que encurtar um pouco alguns slides, porque já foi comentado, né? Muita gente falou nisso. Não tem como a gente não falar da indústria 4.0 que está sendo discutido lá na Alemanha, né? O que está por trás disso? De fato, a manufatura ela tomou um aspecto bastante importante em ações de governo, governamentais em vários países no mundo. O mais forte, ou pelo menos mais difundido, provavelmente é da indústria 4.0, né? Na Alemanha, que surgiu num contexto das máquinas, ferramentas já integradas na internet, né? Porque uns hackers invadiram algumas máquinas, deu uma colisão lá em 2 fábricas na Alemanha, e o pessoal, opa, peraí, né? Tá tudo ligado, mas a gente precisa ter alguma certa forma de nos prevenirmos nisso. E aí, né, como foi colocado de manhã, começou lá em 2011, em 2013 teve mais um reforço. Aqui são recomendações, esse livro lá da Acatec, são recomendações de como implementar isso. Agora na Hannover Messe teve de novo mais um envolvimento político bastante forte. Mas tem um outro aspecto que eu acho importante disso, que a gente falou de sinergias, né? Mas de fato, o que a gente tem feito de sinergias? Vocês sabem quem lançou o programa da Indústria 4.0? Né? Bom, foi o governo? Foi, também, né? Mas foi a indústria e foram as associações de classe, tanto de máquinas, ferramentas, quanto equipamentos eletrônicos e TI. Né? Então foi um movimento coordenado de todos os stakeholders envolvidos, institutos de pesquisa, Fraunhofer estava no meio desse negócio também. Todo mundo sentou na mesa e discutiu isso num âmbito estratégico para a nação e vão reforçando isso ao longo do tempo, né? Já tem 4 anos essa história. E aí se a gente... Opa, acho que faltou um slide aqui. Mas talvez eu volte nele, não sei. Mas enfim, se a gente olhar, o Reino Unido também tem uma estratégia assim. Eles também sabem que manufatura é importante, porque estão sofrendo desindustrialização. E aí eles selecionam lá, cada relatório desses, coloca lá tecnologias-chave que eles entendem. Manufatura aditiva está em todas. Net Shape Manufacturing, robótica e automação, não tem como não fazer. Customização, essa palavra é importante, né? Micro e nano fabricação, né? Isso está lá no Reino Unido, na comunidade europeia, e a gente vai olhar, os tópicos são muito semelhantes, né? Estados Unidos, né, o Obama, muito envolvido nisso, recebendo lá esses relatórios. Também, né, nos Estados Unidos já a preocupação com o que foi colocado de manhã, eles colocaram muita produção lá fora, e aí eles perceberam um problema disso, né, que eles começaram a perder a capacidade de inovação. Né. E aí agora esse é o grande motivo, lógico, os empregos também, mas emprego é imediato, a inovação é perene, de manter isso numa estratégia de país. E o que eu acho muito engraçado não, muito importante, é uma definição que eles colocam lá, que para que seja possível a inovação, a manufatura ela precisa estar presente, ela precisa existir fortemente, e eles propõem lá como primeiro item lá para promover a inovação, estabelecimento desses laboratórios, a rede de laboratórios em processos de manufatura avançada. E aí entra lá as mesmas tecnologias, manufatura sustentável, nanomanufatura, manufatura aditiva, robótica, enfim. Né? Mas tem mais. Lá atrás está a China, do Japão. A China, obviamente, percebendo movimentos dos Estados Unidos, se preocupou, né? Pô, os caras vão tirar as fábricas daqui, o que a gente vai fazer? Então entrou também estratégia de governo entre uma das 7 áreas que o governo definiu lá como importantes. E aí, se a gente olhar puramente as tendências, é isso. Flexibilidade, customização, eficiência de uso de recursos naturais, energia, né, água,
fábricas inteligentes, tomadas de decisão considerando todo o ciclo de vida de produto. Isso aqui também foi bastante comentado e não tem jeito, pessoal. Esses países, eles também têm custos elevados, eles também têm cargas tributárias relativamente altas, eles precisam competir onde eles conseguem ir bem, né? E a customização em massa, né, esse termo ele tem sido muito apresentado. Pois bem, e aí agora falar um pouco lá da gente, o que a gente faz? A gente é um laboratório, né, no ITA, que trabalha no ciclo de desenvolvimento de produto, tradicionalmente, somos vários professores de áreas complementares, processo de fabricação, mas também análise estrutural, robótica, automação, metrologia, que a gente sempre gostou de estar junto com a indústria, trazer os desafios da indústria para dentro do laboratório. Okay? E lá dentro a gente tem 3 áreas, que a gente tinha 3 áreas, que a gente acha interessante. Processo de manufatura em si, né? E eu vou estudar lá mecanismos de formação de cavaco, como é que eu usino titânio, como é que eu usino Inconel, ou como é que eu conformo aços para carrocerias de carro. A parte de manufatura digital, então a gente entende aqui como uso de ferramentas de software para resolver os problemas lá da produção. E a automação da manufatura, que acaba agregando todos os processos individuais e juntando isso, fazendo isso de forma automatizada, né? Então temos lá várias ferramentas de simulação CAD/CAM, fluxo de material, comissionamento virtual, onde você tem hardware in the loop, uma parte hardware mesmo aqui, parte CLPs, robôs que são mais caros, lá você faz no virtual, simula, integra isso, ergonomia, enfim. Bom, e diante disso, nesse ambiente, né, de vários projetos de pesquisa, nos últimos 10 anos, aí, praticamente 100 empresas atendidas, teve um projeto que foi muito importante para a gente, teve até uma certa divulgação, que era processo de automação de seções de fuselagem de aeronaves. Acho que, eventualmente, alguns de vocês já viram isso. Mas, basicamente, são 2 grandes desafios. Eu preciso juntar 2 caras desse, e tem uma pessoa aqui, né? Então dá para ter uma ideia, isso aqui tem quase 3 metros aqui de altura. Juntar 2, colocar na posição, furar e cravar rebite, né? Essa foto ela foi tirada na Indústria do Futuro, porque esse projeto foi levado lá para o AMB, lá na exposição do Senai, na Olimpíada do Conhecimento em 2012. Mas eu queria mostrar, tem esses 2 desafios, eles são divididos então numa solução, numa solução de alinhamento, né? Então como é que eu faço o alinhamento dessas estruturas? Eu posso usar um robô para fazer um macro posicionamento, mas será que dá? Será que eu não preciso ter um sistema supervisório que monitore isso, a posição, e corrija eventualmente? Ou eu posso ter uma torre, né, de 4 braços aqui para fazer um movimento fino? E um outro sistema que faz a parte de furação e cravação de rebite. Foi um projeto legal isso, a Embraer está usando lá nos jatos 450 e 500, soluções muito parecidas. A Embraer queria testar o conceito. O conceito funciona? Ok. A saída do projeto é uma spec que alguém vai fazer o serviço lá para a Embraer, ok? Não é o ITA. O ITA, desenvolvimento, pesquisa, né, ensino e extensão. Poxa, que legal, né? Projeto bem sucedido, desdobramento disso a gente está continuando com a Embraer fazendo agora montagem de asas. Vários alunos de pós-graduação formados. Então nós fizemos lá a parte de pesquisa, fizemos a parte de ensino e a parte de extensão, certo? Mais ou menos. Porque quem vocês acham que está fornecendo isso aqui lá para a Embraer, né? Não é uma empresa brasileira, apesar de o dinheiro ter sido brasileiro, os pesquisadores brasileiros, o problema brasileiro e mais, né? O primeiro funcionário daquela empresa no Brasil foi um pesquisador do projeto. Pô, não dá, né? Então a gente faz isso, resolve um problema, mas a gente não olha a cadeia toda, a gente não consegue fomentar as empresas nacionais de base tecnológica para fornecer para as nossas próprias indústrias. Mas isso não é exclusivo da Embraer, né? Como foi comentado, a Embraer é difícil. É difícil.
mas as outras também são. Não é exclusividade da Embraer. A gente não consegue ainda atender uma série de desafios tecnológicos da indústria por preparação das empresas, na maioria das vezes. Estrutura corporativa, governança, enfim, uma série de fatores. Bom, diante disso, o que a gente fez lá no CCM? A gente mudou e botou um pilar a mais de inovação e empreendedorismo. Okay? Por quê? Porque esse negócio é contagiante. Não sei se alguém aqui tem a experiência de dar aulas, né? Às vezes o pessoal dá aulas aí à noite. Ter o aluno prestando atenção hoje em dia é um negócio raríssimo, né? Você põe eles fazer inovação, a gente criou lá um laboratório aberto. Põe eles lá, isso aqui eu gosto das fotos porque foi um sábado de manhã. Nem nas aulas que são obrigatórias a molecada vai. Esses caras são todos potenciais empreendedores. Estão lá. Isso começa a mudar a cultura nossa de sair daquela nossa zona de conforto. Nós precisamos fomentar isso. E o Parque Tecnológico e a Secomp aqui tem um papel importante nisso, porque esses caras, tem alguns saindo já. Eles não vão ficar lá no ITA para sempre, eles precisam crescer, eles precisam sair do portão lá do CTA, da base militar, e vir para fora, para o mundo. Né? Secomp, colegas ali da Baita Aceleradora, a gente não sabe fazer, eu nunca vendi produto, eu não sei como é que eu monto uma estrutura organizacional. E nenhum professor do ITA, nenhum talvez seja forte demais, mas muitos professores lá também não sabem. Então a gente precisa de vocês que têm experiência comercial de lidar com as pessoas, para que esses caras sejam ou fornecedores de vocês ou parceiros, né? Talvez concorrentes também, né? Mas enfim, a gente precisa desenvolver isso e tirar a gente da zona de conforto, aquela questão de vamos reclamar do governo e não vamos fazer a nossa parte. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí um exemplo, voltando, né, para aquela questão das exportações brasileiras, esse trabalho do pessoal lá de Harvard e do MIT, ele vai além. Ele plota esses mesmos produtos em mapa de produtos, ou a floresta de produtos. Eles chamam de floresta por quê? Porque eles fazem analogia com floresta. Vocês me perdoem aqui se forem delicados na comparação, mas não é minha, é dos caras lá. Vocês brinquem com eles lá. Mas eles falam o seguinte, cada quadradinho desse é um produto. Okay? Então esse azulzinho grandão no meio aqui é o produto avião. Tá? Então se tem um caixinha borda escura é porque o país exporta e são poucos no mundo que exportam, então você é muito forte, a sua economia nesse setor é complexa no país. Se ele é pequenininho, você não exporta, você não é forte nessa exportação, muita gente exporta, então você está mais ou menos. Né? Esse aqui é o mapa do Brasil, esse aqui é o mapa da Alemanha. O que a gente tira de conclusão disso? Fazendo analogia lá, eles falam o seguinte, olha, esse produto avião, vamos fazer de conta que ele é uma árvore. Okay? E as empresas que fazem esse produto, não é meu trocadilho, tá, pessoal? São macacos, tá? E macacos, eles só pulam de árvore em árvore. Esses macacos, eles não sabem andar, eles só vão pulando de árvores em árvores. Né? Acontece que nós temos aqui uma indústria aeronáutica forte, nós temos uns outros setores têxtil aqui, um pouco mais forte, mas a nossa floresta é muito esparsa. Nós temos um setor petroquímico, né? Polímeros, mas são árvores longes, então os macacos eles não conseguem pular de árvore para árvore. Né? A gente precisa, comparando aqui com a Alemanha tem árvores mais próximas, então as empresas elas conseguem sair do seu mercado e ir um pouquinho para o mercado do lado. Então a gente está falando, pô, peraí, como é que a gente faz então ter uma cadeia de fornecedores exclusiva da Embraer? Quais são as competências que a gente tem e quais são os mercados que a gente pode olhar? Né? Tá aqui, pessoal, isso aqui é público, é aberto. Vamos olhar, será que a gente não consegue fazer? Por exemplo, a Embraer está pertinho de máquinas ferramentas. Se a Embraer quisesse, ela não quer, óbvio, mas se ela quisesse, ela poderia fazer máquinas ferramentas. Toda a competência de controle estrutural, dinâmica, está lá, distribuída em outras áreas, outras aplicações, mas a competência está lá. Então, olhar esse tipo de comparação nos permite olhar, poxa, espera aí, né? Se eu não quero ficar exclusivo da Embraer, vamos fomentar outras áreas ou vamos criar novas empresas para isso.
Ok? Ah, então a Embraer está criando empresas por isso, né? Porque ela tem competências e ela está olhando, está aumentando a floresta de produtos que ela pode atuar. Bom, eu coloquei aqui no intervalo, eu não ia colocar esses slides, mas eu não sei se vocês conhecem esse teste aqui. Esse é um teste bastante interessante, que ele chamava lá o problema da vela, do Karl Duncker. E aí é um teste que o pessoal fala assim, olha, você tem que pegar isso daí que você tem e colar a vela na parede sem que pingue a cera na mesa. Né? Como é que você faz isso? Né? Bom, e aí o pessoal, né, começa a pensar várias maneiras, derreter a vela, colar, tentar botar a taxinha ali do lado. Só que não é um teste puro de ver quem que faz, né? É comparativo. Então, o pessoal separou em grupos e falou, olha, a gente está fazendo esse teste pela primeira vez para um grupo, a gente está fazendo esse teste pela primeira vez e a gente não sabe quanto tempo as pessoas, na média, vão levar. Então, vocês ajudem, a gente vai medir, ver, né, ver as normas, ver se falta alguma informação. Né? Para outro grupo, eles pegaram esse mesmo problema e falaram o seguinte, se vocês fizerem entre os top 5%, vocês vão ganhar, tem uns valores lá desatualizados, mas $200. Se vocês tiverem 10%, top 10%, vocês vão ganhar $5. Ou seja, criou uma competição, né? Quem que fez mais rápido? Não, o grupo que não competiu. Por quê? Porque a solução que funciona é uma solução não óbvia. Você usar a caixinha que nesse primeiro slide ela está puramente sendo demonstrada ou apresentada como um suporte das taxinhas e não como um elemento de execução. Então, essa solução, e se você apresentar assim, aí qualquer um faz. Né? Aí não tem difusão. Mas qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que conforme a gente incentiva ou pressiona, a gente tem efeitos colaterais. Nesse caso, se você bota pressão em problemas abertos, isso aqui é um problema aberto, você inibe a criatividade do cidadão. Né? Isso tem se repetido, tem vários estudos aí mostrando isso. Então, o nosso desafio grande é, de fato, resolver o problema, não esse problema. Né? Quais são as nossas estruturas que estão escondidas que a gente não está olhando? É isso que a gente precisa fazer. Porque isso aqui é fácil. Né? Bom, e aí, se a gente olhar, tem mais um detalhe nesse quadro, né? Aqui, que permeia essa discussão, que é a capacidade do coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Quanto mais gente com competência tiver compartilhando informações e trabalhando, consegue a sociedade evolui de forma mais rápida. Né? Então, se a gente pegar aqui, poxa, espera aí, nós estamos numa região, ok, tudo bem, desconta essa parcela de 73% de aviões, que é questionável pela grande importação, mas a proporção de alto valor agregado que a gente tem aqui é muito superior ao que a gente tem no restante do país. Não é possível que a gente não tenha competência técnica para fazer as coisas. A gente só não está achando a solução. Né? É isso que a gente tem feito, tem sofrido nisso. Bom, a gente tem trazido algumas discussões nisso, e aí eu vou entrar um pouco mais na parte de TI para evidenciar, por exemplo, coisas que estão aí. A gente não precisa de tecnologias revolucionárias muitas vezes. Às vezes as ferramentas estão aí, a caixinha da taxinha. Ela está aí, mas a gente não usa ela das formas corretas. Esse mesmo discurso ele foi motivo de um stand que a gente fez lá a convite da Abimac, agora na FEIMAF, final de maio. Que a gente queria mostrar, não a manufatura do futuro, né? Seria a arrogância do ITA chegar lá e falar, nós temos os melhores equipamentos, numa feira de máquina-ferramenta. Não, né? Porque os lançamentos estão ali no stand do lado. Mas a forma como isso é conectado e juntado para gerar valor, para agregar valor. Então, se tinham algumas ilhas lá, desde como é que a gente usa agora as impressoras 3D, né? Na minha época era prototipagem rápida, era caro pra caramba. Mas como é que a gente faz uma interação com a robótica? Como é que a gente faz a interação de um centro de usinagem? Então é isso que
eu acho que é o exercício e que TI tem muito a contribuir, né? Isso são exemplos de coisas que são possíveis de fazer hoje com robótica. Por exemplo, você interagir. O pessoal da NR12 deve assustar quando vê isso, né? Mas a NR12 ela diz que todos os equipamentos móveis têm que ser fechados, né? A fábrica da Audi já está usando robótica cooperativa. Alguém citou aqui de manhã também um robô com 2 braços, né? A gente precisa entender isso. Interagir com sistemas robóticos. Aqui é uma programação de um robô está feita sem contato, ele escaneando. Sabe acho que eu parei o vídeo, né? Sabem o Kinetics, lá da Microsoft? Ele não está escaneando seus movimentos? Você pode usar o mesmo Kinetics, só que não para controlar o joguinho, seu avatar lá, mas para controlar um robô. Dá para fazer. Okay? Mas perceba que isso aqui não depende só do engenheiro mecânico, nem só do cara da manufatura, ele depende do cara da informática, do cara de TI para fazer a plataforma de controle, né? A gente precisa aprender a trabalhar em rede, né? Esse aqui é um outro exemplo que eu gosto muito dele. A figura ela não explica muita coisa, mas esse é de um empreendedor lá do ITA, né? Ele é empreendedor, ele tem uma empresa que chama Urbibox, que começou lá no Ceará com pedido de compras de restaurante, né, no menu eletrônico. Um cara da computação, e aí a gente arrumou para ele um estágio na Alemanha. Pô, na Alemanha, né? Berço da indústria 4.0. E aí ele conheceu um outro colega nosso, brasileiro, inclusive, do ITA também, que está lá saindo do Instituto de Pesquisa, indo para uma empresa, e essa empresa fornece soluções para a ferramentaria alemã, indústria de ferramentarias. Obviamente que eles estão se mexendo na direção da indústria 4.0. O que esse cara chegou lá? Ele chegou lá, aluno recém-formado, nunca tinha entrado numa fábrica no Brasil, chegou lá na fábrica e ficou assustado como... Pô, peraí, a folha de processo o cara recebe impressa aqui na Alemanha ainda? O cara leva lá a folhinha de processo? Pô, folhinha que voa, né? Não é possível. Então o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um aplicativo, um tablet, que ele chega próximo da máquina, então a máquina reconhece quem é o usuário, passa as informações direto para o tablet do cara, do que ele tem que fazer, qual a produção, o que está atualizado, e a informação fica toda registrada, todo o histórico do operador. E aí a interface muda completamente, você sabe quem está fazendo, você sabe se vai atrasar, você tem essa informação em tempo real. Qual que é o problema? O problema é capacidade de armazenamento disso numa linha grande. Okay? Mas o que ele fez, pessoal? Ele pegou um celular, um app, desenvolvedor de app, e botou num outro ambiente. O cara que está desenvolvendo lá, tipicamente a usinagem em si, ele nunca está pensando no app. Ele está pensando na ferramenta, né? A gente tirou as coisas de contexto e misturou isso de forma a agregar valor. Tá? Um outro exemplo de que nível de coisas, aqui é um pouquinho mais técnico, mas vou fazer uma peça. Tem uma curva complexa. Eu tenho lá o CAD, ok? E quem vai gerar a trajetória é o CNC, a máquina, e ela gera curvas, e cada curva tem lá trajetórias, pontos de máquina-ferramenta. Hoje é facinho de a gente entrar no comando da máquina, no computador, e tirar as informações de posição da máquina. A gente tira isso e a gente consegue comparar, então, a posição que ela deveria estar, ou a que a gente mandou ela ir, com a posição que com a peça, o perfil da peça, e saber se tem erros, né? Mas, puxa, peraí, eu consigo saber, então, onde é que a máquina está no tempo? Consegue. A gente consegue fazer coisas mais interessantes ainda. A gente consegue, por exemplo, lá tirar consumo de energia. Então, quando você liga o espino da máquina, o eixo árvore, você tem um pico e aí você tem um padrão, né? Que nem o pessoal apresentou aqui. Essas informações são facinhas de tirar isso. Eu consigo também medir consumo de ar comprimido também. E aí eu sei qual sistema que foi acionado. Então eu consigo monitorar toda a máquina, né, e saber exatamente o que ela está fazendo e buscar padrões, né, como apresentado ali. Deu problema, né? Volto no histórico. Isso aqui é TI, gente. Não é mais o cara de manufatura que vai resolver um problema de manufatura. É um cara de TI, porque isso vai dar informações para futuras tomadas de decisão.
E mais, né? Vamos pensar agora, eu estava falando da máquina, e agora se eu pensar na peça. Um exemplo que aconteceu, uma empresa ela recebia peças em lote, ela queria peças sequenciadas conforme a produção. Só que a fabricação dessas peças é em lote. Bom, e aí você vai lá, faz um modelo conceitual do espaço, né? E aí você tem células de sequenciamento, aqui vem o material da produção, aqui vem um sequenciado, e aí você pensa assim, poxa, 4 células? Por que 4? Por que não 2? Né? Um operador para cada célula aqui? Né? Como é que eu vou movimentar isso com empilhadeiras? E aí você começa a criar cenários para isso, e existe software que calcula isso. Mas qual a melhor combinação? Né? Existem muitas combinações, e aí você faz o que alguém falou aqui. Chega numa condição que funciona, você para de otimizar. Né? Mas é possível melhorar isso de forma automática. Né? Por exemplo, se a gente começar a incluir numa empilhadeira funções extra. A empilhadeira ela tira uma peça de um lado e leva para o outro. Né? Por que ela não pode informar para o teu sistema que ela tirou aquela peça daquele lugar e deixou naquele outro lugar? Né? Você tem tempo real a informação que a peça tem. E você simula o seu processo com essas informações que são facinhas de fazer. Isso é um projeto sendo desenvolvido. Então, sensores RFID que fazem essa comunicação, isso é possível de fazer. Esbarra de novo na infraestrutura de TI, porque é cara de manufatura tendo que vir buscar competência de vocês para buscar isso. Okay? E aí, por exemplo, se eu quiser buscar, né, um cenário, né, pensa, software lá de simulação de fluxo de material. Eu quero achar a melhor configuração, melhor layout que eu tenho. Se eu pegar, por exemplo, aqui 4 máquinas com 4 buffers e definir alguns estágios, cada 4 processos, né, com várias máquinas, esse troço é exponencial, é fatorial isso. Eu posso começar a ter quantidade de cenários enormes e eu não consigo simular tudo isso. Então, tem algoritmos, por exemplo, algoritmo genético que permite você simular várias condições e buscar aí uma melhor em tempo razoável. Por quê? Porque se a minha fábrica muda a produção, se minha demanda mudou, esse meu layout foi para o espaço, certo? Isso é flexibilidade. Como é que a gente vai reagir a essas demandas de mercado? Então, com esses exemplos, eu quis trazer um pouco da discussão de que a tecnologia em si, ela está lá. As ferramentas, muitas delas estão lá. A gente precisa aprender a organizar. E esse é um slide honestamente roubado lá do professor Pacheco, que foi reitor do ITA, que ele coloca que lá esses caras tiraram foto quando a Philips estava abrindo o centro de pesquisa e saindo para um parque tecnológico. Porque não dá para fazer mais sozinho. A competência que você precisa, a quantidade de informação é tão grande que ninguém consegue fazer mais sozinho. E a gente não conseguiu construir isso ainda num ecossistema de inovação. A gente tem visto uma série de iniciativas recentes, né, programas de startup, editais, sinais de inovação, rede Cibratec Shop para financiar, inclusive, esses projetos inovadores. Qualquer empresa pode ter acesso. Particularmente lá no ITA tem 2 possibilidades. Uma é a Embrap, né, projetos de inovação na indústria. É um recurso relativamente rápido para isso. O outro é o Cibratec Shop para micro, pequena empresa, empreendedor individual. Esses caras aqui financiam até 80% dos seus custos do desenvolvimento de produtos novos para micro e pequenas empresas. Então, os mecanismos eles começam a ser mais evidentes, mais discutidos. Né? A questão é mesmo a gente conseguir nos organizar e enxergar os reais problemas, né? Tirar a caixinha da taxinha lá do seu esconderijo. Okay? Muito obrigado, pessoal.